Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando na nossa última etapa, nossa última parte dos nossos estudos de panorama do Novo Testamento. Eu gostaria de concluir este estudo com vocês falando sobre um tema que me chama muito a atenção, que é o impacto do Velho Testamento na mensagem do Novo Testamento. Nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que havia de vir, segundo a própria Bíblia. E nós encontramos, eu sempre digo que o Novo Testamento ele é uma decodificação do Antigo Testamento. Vejamos algumas dessas mensagens do Antigo Testamento que impactaram o Novo Testamento. A primeira delas é sobre a ressurreição de Cristo. Nós precisamos ver isto. Vejamos a base da pregação. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3. Desculpem. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3 diz o seguinte: Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Observem bem a base da pregação. Aonde está a base da pregação aí? Ela vem lá do Antigo Testamento. Ou seja, a paixão, a morte e ressurreição de Jesus, tudo isto seguiu o curso estabelecido por Deus. Isto é legitimado e apoiado pelas Escrituras. Temos o exemplo clássico de Isaías capítulo 53, que se você ler, você vai ver claramente a figura profética de Jesus, 700 anos antes dele nascer. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 2, também, nós encontramos uma menção profética da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Diz aqui, passados 2 dias, ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Então, nós encontramos aqui versículos que vão legitimizar esta pregação. Isto que acontece no Novo Testamento, como exemplo que eu acabei de citar de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Ainda nós vamos encontrar versículos e capítulos inteiros, como o Salmo 22, o Salmo 31 e o Salmo 69, que vão nos falar também disto, apontando para a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então, aí nós encontramos isso. E é muito importante que vocês analisem, que vocês leiam os versículos e os demais contextos. Não se esqueçam, que texto sem contexto gera pretexto. Então, é importante você ter a base bíblica, você analisar bastante. Outro tema, outro versículo, outra passagem do Novo Testamento, cuja base está no Antigo Testamento, é a famosa passagem de Gálatas 3, versículo 11. Você pode acompanhar a leitura, Gálatas capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele diz: é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Observe que o apóstolo Paulo, ele não está falando de uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Ele está mencionando algo que já havia sido escrito muito tempo antes. Que está esta passagem, se você for ver, se você começar a analisar, em Romanos capítulo 1, versículo 17 também nós encontramos, mas ele está mencionando a passagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde diz que o justo viverá pela fé. Então, leia, acompanhe Abacuque, capítulo 2, versículo
4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aí está a base bíblica cujo impacto ocorre no Novo Testamento. E se você for analisar a doutrina da justificação, a Bíblia diz que nós fomos justificados. Observe, o que é ser justificado? É ser considerado justo. Nós sabemos que o homem por si mesmo, ele não é justo. Mas, segundo a Bíblia, o justo viverá pela fé. Eu não quero me aprofundar, visto que nós não estamos estudando doutrina, nem teologia sistemática. É apenas um estudo breve sobre o impacto do Velho Testamento na mensagem do Novo Testamento. Outra passagem, você abre a sua Bíblia, se você abrir a sua Bíblia em Lucas 4:21, você vai encontrar o Senhor Jesus na sinagoga de Nazaré, sua cidade onde ele viveu. Ele, num dia de sábado, ele entra na sinagoga, lhe dão o rolo do livro do profeta Isaías, e ele, depois de ler a passagem, ele diz assim: então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Observem que há uma mudança de enfoque na leitura do Antigo Testamento, de realização à promessa. Foi escrito e agora está se cumprindo. O próprio Senhor Jesus, ele declara que isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E é interessante, no livro de Lucas, nós vamos encontrar outras passagens também, onde diz para que se cumprisse, como a passagem ali dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, Jesus anuncia o cumprimento das profecias a respeito dele. Então, é outra coisa muito importante, ou seja, isso estava no Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele fala sobre isso. Vamos lá a outro desses impactos. Vamos lá a outro. Cristo, a palavra Cristo. A palavra Cristo, Jesus Cristo, é um nome próprio. Nós sabemos disso. Mas esta expressão, ela está associada à palavra Messias. A palavra Messias significa ungido. E é muito interessante que, ao mesmo tempo que nós vemos que é um substantivo, esta palavra, na verdade, é um adjetivo. Porque a palavra ungido, Mashiach, Cristo, na verdade, é um título, é um adjetivo, que se torna um substantivo. É muito interessante isso. Agora, se você começar a ler, eu vou dar para vocês aqui alguns textos, como João, capítulo 1, versículo 41, e o versículo 25 do capítulo 4, também de João. Nós vamos encontrar estas palavras Messias. Agora, a palavra Messias, ou Mashiach, em idioma hebraico, esta palavra está relacionada com a unção que tanto os profetas, como os reis e os sacerdotes recebiam para exercerem as suas funções. Tanto o rei, como o profeta, como o sacerdote só poderiam exercer suas funções se eles fossem ungidos. A unção. Então, você veja, Jesus Cristo, como eu poderia interpretar a palavra Jesus Cristo? Jesus e Yeshua, Salvador. Mashiach, ungido. Ou seja, Jesus é o Salvador ungido. Ele tem plena autoridade, ele tem plena autorização de sua função como Salvador. Isto é o resumo da palavra Cristo. E esta palavra, ela tem um impacto no Novo Testamento. Ela se cumpre cabalmente. Tá bom? Vejamos outro desses impactos, que é a expiação e a redenção. Outra coisa também muito importante para nós fazermos aqui uma breve análise.
pelos nossos pecados. Temos aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que já lemos anteriormente, certo? E você pode conferir com Isaías 53, de 4 a 6, e o versículo 11. Jesus, no capítulo 20 de Mateus, no versículo 28, ele faz uma declaração muito interessante. Vejamos aqui, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Ele diz o seguinte: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Foi para isto que o Senhor Jesus veio. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E você vê em Isaías 53, versículo 10, Isaías capítulo 53 e o versículo 10, a seguinte declaração dada pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes do cumprimento disto na pessoa do Senhor Jesus. Diz assim: contudo, foi propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Observem que isto foi da vontade de Deus, como oferta pelo pecado da humanidade. Então vocês vejam que no Senhor Jesus isto se cumpre cabalmente. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Isto, com certeza, é um grande impacto. Vejamos outro exemplo: autodefinição da comunidade cristã. Em Romanos capítulo 15, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito conhecida. Ele diz aqui: porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Guarde esta palavra, santos, certo? Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, o seguinte. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. Na verdade, diz o texto: amas os povos, todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. Vocês estão vendo? Ou seja, no Antigo Testamento, esta mesma palavra era usada, e hoje, no Novo Testamento, nos tempos do apóstolo Paulo, você vai ver também esta menção, esta relação. Em Daniel 7:27, você também vai encontrar isto. A palavra eclesia, a palavra igreja, ela deriva da palavra grega eclesia, que significa chamados para fora. Na verdade, quando a palavra igreja é simplesmente uma tradução da palavra grega eclesia, que também alguns chamam de comunidade, um grupo de chamados para fora. Nós somos chamados para fora. Eclésia, chamados para fora. Então, Atos 20, 28, você vai encontrar o seguinte. Vamos lá, Atos capítulo 20 e o versículo 28. Nos diz assim: sabei igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que... Perdão, 28, eu estava lendo 20. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue, com o sangue do seu Filho unigênito. Vocês estão vendo? A igreja, ela, na verdade, ela é uma comunidade de santos. Ela foi chamada com um propósito. Agora, da onde vem isto? Qual é a base? Já que o Antigo Testamento ele tem um impacto na mensagem do Novo Testamento, qual é a base do Antigo Testamento para isso? Veja no Salmo 74,
versículo 2, você vai encontrar um versículo muito interessante, Salmo 74, e o versículo 2. Observe. Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança do Monte Sião, onde fizeste a tua morada. Vocês estão vendo? Eu falei que Eclesia também é uma comunidade. No Salmo 74, versículo 2, nós encontramos aí uma palavra-chave que concorda. Ela foi escrita muitos séculos antes do aparecimento da igreja. Então, esta palavra ela tem impacto no Novo Testamento. O Israel de Deus, que é outra expressão também usada, você encontra esta palavra em Romanos 9, 6 e Gálatas 6, 16, e você vai ver em Isaías 55, 4 e 5 a menção disto, de que o povo de Deus é considerado o Israel de Deus. 1 Pedro 2,9 nos fala também algo parecido, vejamos aqui, 1 Pedro. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês estão vendo aí que são versículos que concordam. Você pega Isaías 43, os versículos 20 e 21, e você vai ver algo muito parecido. Vamos então lá, Isaías, capítulo 43, versículos 20 e 21. Vamos aqui rapidamente, Isaías 43, 20 e 21, diz assim: Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Vocês estão vendo? Isto foi escrito lá no passado e hoje, no tempo de Pedro, né? Quando ele escreve isso, ele está fazendo a mesma menção de um texto escrito muitos anos antes, lá no Antigo Testamento. Temos outras passagens, como Êxodo 19, 6, que também concorda plenamente com esta passagem. Bem, nós vamos ficando por aqui, vamos depois dar continuidade a este painel temático e espero que sirva bastante para vocês, que vocês possam ler, analisar e debater, quem sabe no futuro. Um grande abraço, Deus abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus.